Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela TV aberta, canal 126, pela Sky, canal 85, ou mesmo pelo YouTube. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso programa Você Pergunta e o Pastor Responde. Aquela pergunta que você tem, que às vezes alguma coisa que você quer saber sobre a Igreja Cristã Maranata. Então, aquela pergunta que às vezes na escola, às vezes aquelas pessoas no trabalho querem saber a respeito da igreja. Então nós estamos aqui para tentar responder na medida do possível. E hoje algumas perguntas foram feitas. E a primeira, a que está aqui colocada, é a seguinte. Eu vou dirigir essa pergunta, né? Antes temos que apresentar o pastor Luiz Eugênio, Paz, Senhor a todos. Secretário Executivo da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Brasil, conselheiro. E a primeira pergunta vai para o pastor Luiz Eugênio. Pastor, em que vocês acreditam? A nossa fé... A pergunta inicial tinha sido feita para o Alexandre, do programa passado, sobre os santos, né? E agora veio essa, em que vocês acreditam? Podemos resumir a nossa fé baseada sempre na Trindade, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso aí você vê claramente em todas as operações de Deus na palavra. Você vê, por exemplo, a salvação do homem. Deus elege, Jesus chama e o Espírito Santo conduz um processo de salvação. Então é o que nós lemos na palavra, que, por exemplo, em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presença de Deus Pai, é o Pai, em santificação do Espírito, é o Espírito Santo, de santificação, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então, a Trindade operando em todos os momentos. Nós temos que sempre procuramos ver a Trindade nas operações da palavra. Você vai ver também aqui, por exemplo, em 1 João 5, versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. 1 João 5, 7. Então, a Trindade sempre cremos na operação da Trindade, na palavra e na nossa vida, né? Operação de Deus, né? Desde a salvação do homem. Pastor Alexandre, há uma pergunta aqui para o senhor. Pastor, como é o batismo na sua igreja? O batismo na Igreja Cristã Maranata. O batismo, primeiro, é uma instituição bíblica. Está na palavra de Deus. E o Senhor Jesus fez como ordem aos discípulos, que fala: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo faz parte da vida do crente, do servo de Deus. E são duas coisas que estabelecem no batismo que é importante. A importância do batismo, que precede ao batismo, chama-se novo nascimento. Existe até um jargão popular que diz o seguinte, né? Você lê isso em cartório, você vai no cartório de registro das pessoas, diz o seguinte: o batismo faz o cristão e o registro faz o cidadão. É natural você chegar num cartório de registro de pessoas físicas, ver esse letreiro lá para saber. Você só vai saber que você existe como pessoa o dia que você fizer o seu registro lá no cartório de nascimento, a certidão de nascimento. Até então, ninguém sabe que você existe. Ele faz uma referência que o batismo se define, o cristão se define por ele ser batizado. E não é bem isso. Primeiro que o batismo, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então, o que precede ao batismo, a importância, lembrarmos disso, é o novo nascimento. Teve uma experiência do novo nascimento, aceitou Jesus, teve uma experiência com Deus, teve os pecados perdoados, mudou a vida transformada, a vida que ele vivia antes não vive mais, agora sim, ele vai ser batizado. Aí, feito isso, fez essa primeira, vamos dizer, o precedente, né, ao batismo, aí sim ele vai ser batizado. Nós, a Igreja Cristã Maranata, o batismo nosso, habitualmente, ele é feito pela imersão nas águas, como era feito no passado, o Senhor Jesus e os outros demais que se tem aí a referência, era feito dessa forma, da imersão. Agora, existem situações específicas em que o batismo se dá por aspersão. Quando você não tem, você pode ter batizando
em condições físicas desfavoráveis, às vezes ele está doente, ou às vezes ele é muito idoso, às vezes ele está no hospital acamado e não vai sair dali, ele pensa, como é que eu vou fazer? Eu quero ser batizado, eu não vou sair dessa cama, eu vou ficar aqui, daqui eu já sou desenganado, como que eu vou fazer? Você vai batizá-lo por aspersão, naturalmente. A importância não é pela quantidade de água, a bênção do batismo não é medida pelo volume de água. Se você batizou numa piscina pequena, numa piscina grande, no tanque pequeno, como diz no Oceano Pacífico, que é o maior de todos eles, isso aí não se define o valor. Desse um valor pelo sentido, o significado que ele é, que é o Espírito Santo que lava o homem, que limpa e faz a operação dessa santificação na vida do homem, tornando apto para a salvação, para a vida eterna. A outra pergunta que aparece aqui, é uma pergunta também interessante, que o irmão faz aqui é o seguinte. Para ser pastor, precisa ter bacharel em teologia? Nós queremos responder isso aqui de uma maneira muito clara. Não somos contra aqueles irmãos que fazem o seu curso lá, vão para a faculdade fazer o curso de teologia, isso não é o caso. No entanto, a Bíblia não diz que isso é necessário. Há uma frase que se diz aí fora que o saber não ocupa lugar, tu vai estudar, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia não mostra a necessidade disso. Aliás, a Bíblia mostra os extremos com relação a isso. Por exemplo, no colégio apostólico existiram homens como Pedro, que era um simples pescador, mas Paulo, que era um homem que tinha uma cultura acima do normal, falava mais de uma língua, tinha um conhecimento de cultura, da própria religião que ele fazia parte, que ele fez parte, que ele era fariseu, do próprio conhecimento da filosofia da época, era um homem, claro, notoriamente sábio, culto, e Pedro era um homem simples. No entanto, não há nenhuma distinção de função, né, daquilo que um ou outro exercia. Claro que um teve uma linha de atuação e outra, mas todos foram usados pelo mesmo Espírito. Está claro na igreja primitiva. Então, o ministério, para nós, o que nós entendemos é aquilo que está descrito nas cartas de Paulo. Não despreza o dom que a ti te foi dado por profecia. Então, é aquele servo de Deus que Deus levanta para o ministério, para uma função do ministério. E aquilo na carta do próprio Paulo aos Efésios, mostrando que essa função é no corpo, ou seja, o pastor, há um trabalho onde ele participa, mas há um governo em torno de tudo isso, cujo cabeça é Cristo. São detalhes que estão na palavra. Então, ele é escolhido, separado para uma função, para uma ministração. Vale dizer que nisso não há uma identificação de qualificação. Por exemplo, o ministério não é um título, nem é uma profissão. Isso está claro no Novo Testamento. O ministério é uma função. Então, o pastor, né, ele às vezes ele recebe o nome de pastor, mas ele tem características, às vezes, um tem uma característica diferente do outro, dentro daquilo que o Espírito Santo ensina. Então, na igreja primitiva, isso é muito claro. Não há nenhuma evidência, né, no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, em que esse pastor ou esse ministério tenha necessidade de um preparo acadêmico. Repito, não somos contra, nem tem nenhuma observação a respeito dos irmãos que entram para isso, para que levam, né, vão se preparar no sentido de fazer um curso, fazer teologia ou de fazer uma faculdade de teologia, nada. Repetindo só para deixar claro, a Bíblia não diz que isso é necessário. Quem quer fazer, pode fazer, mas nós cremos naquilo que a Bíblia fala e aquilo que a Bíblia mostra. Então,
o ministério é uma operação do Espírito Santo. O ministério é profético pela operação do Espírito Santo. É assim que nós cremos e é assim que nós vivemos. É por isso que nós às vezes afirmamos o seguinte: para nós, no nosso meio, quando a pessoa deixa de ser pastor no nosso meio, aí que é a diferença entre a linha que nós adotamos, que é a linha espiritual de função, como está no Novo Testamento, e daquilo que é acadêmico. Quando você é pastor de uma forma acadêmica, você tem um título, porque você fez um curso, ninguém vai tirar aquilo de você, entendeu? Você foi graduado naquilo ali, entendeu? Você tem um título de uma graduação em teologia, um bacharelado, aquilo ninguém tira. Quando você recebe uma função dada pelo Espírito Santo, como é o nosso caso, aí já não é mais título, não é mais um bacharelado, ali já é uma função delegada pelo Espírito Santo para exercer no ministério. Ali, quando você deixa de exercer aquela função de acordo com aquilo que o Espírito Santo determinou, aí você não é mais pastor. Aqui não, aqui você continuou porque você recebeu o título de um curso que você fez. Aqui não, aqui é uma função dada pelo Espírito Santo. É isso que as pessoas precisam entender, e é isso que nós entendemos, e é isso que é ministério para nós. E por isso que a pessoa que sai do nosso meio, ele não pode dizer que ele é pastor, porque o pastor para nós não é dessa forma. A não ser que ele saia, vá lá e faça um curso e vai se colocar como pastor. Alguma colocação sobre... Eu queria colocar uma colocação aí, Madeu, fazer uma colocação. Lembrando o seguinte, que a questão do pastor, Madeu falou muito bem sobre a questão do pastor, não ser exigido essa formação, e isso aqui é bíblico. Vou dar um exemplo para vocês aqui que estão conosco aí. 1 Timóteo 3, a partir do verso 2, diz o seguinte: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, homem honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha só, hein? Não dada ao vinho, não espancador, não cobiçador de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, governe bem a sua casa, sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Agora veja só, vai aqui no versículo 6, diz, não neófito. Neófito é o quê? É novo na fé. É interessante o que a Madeu falou, porque o pastor no nosso meio, ele não chega na igreja, quando está com 6 meses, o anjo é levantado pastor, não. Ele é um homem com experiência com o Senhor, ele participou dos seminários que a igreja presta, os seminários, nós temos periodicamente, ele conheceu a doutrina. Então, a única exigência, o conhecimento que a palavra fala é o seguinte, que ele não seja neófito, ou seja, não seja um novo na fé, novo convertido para ser pastor. E a questão que ele apto para ensinar. As duas coisas que a palavra recomenda, mas nada de... O apóstolo Paulo aqui em Timóteo não recomendou, tem que ter curso A ou B, não sei o quê, não, tem que ter essa experiência que a palavra recomenda, né? Normalmente recomenda isso aí mesmo, né? Eu acho interessante, porque nós temos 2 pontos aí. Quando ele escreve a Timóteo, ele estabelece ali as características do pastor, o que é necessário. Então, o Luiz Eugênio deu aí as características do pastor. Entre elas, ele tem que conhecer a palavra, porque ele vai ter que saber ensinar. E ele vai ter que ser não neófito, ou seja, ele vai ser uma pessoa experiente. Então, ele vai transmitir uma experiência daquilo que ele viveu. Então, é muito mais do que você estudou, é aquilo que você viveu, que você aprendeu, transmissão. Já quando se fala da mensagem da palavra, Paulo, quando escreve em 1 Carta aos Coríntios 2, capítulo de 1 ao 5, versículo de 1 ao 5, ele fala no trecho que diz o seguinte: a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o preparo do pastor. O pastor pode estar preparado, Paulo era preparado, ele tinha, vamos dizer assim, o ensino teológico que ele possuía. Mas no momento que ele foi transmitir a mensagem dele não foi fundamentada na teologia, no conhecimento daquilo que a religião ensina, de teologia ou filosofia, mas aquilo que foi a palavra do Espírito Santo. Então o pastor ser preparado é bom. Ser preparado é necessário, ele tem que conhecer a Bíblia, ser experiente, não há necessidade que ele tenha uma formação acadêmica, se tiver não vai atrapalhar em nada, porém
quando ele for transmitir, ele tem que deixar de lado a teologia, de lado a filosofia e falar aquilo que o Espírito Santo tem que falar. E tem uma coisa também, Alexandre, nós temos aquele versículo de 2 Coríntios 3,6, a letra mata, porque na verdade, e temos observado aí no decorrer dos séculos, é que o cristianismo tem morrido exatamente por causa da letra. É muita letra, essa letra parece que não, mas a letra parece que a pessoa vai tanto para a letra, para querer buscar ali, e atrapalha a operação do Espírito Santo. Então, às vezes, tem que ter como cuidado, nós sempre recomendamos ter cuidado, porque, na verdade, isso, na realidade, bíblica tem ocorrido nos países aí da Europa, dos Estados Unidos, como que as igrejas estão se fechando. Agora, faltou doutores em teologia, faltou doutores em letra para poder essas igrejas se levantarem? Não faltou não, essas igrejas tinham os maiores doutores de Bíblia, certo? E adiantou o quê? Toda essa doutorite, não adiantou nada. Então é o seguinte, na verdade, a operação de Deus na palavra, na vida do pastor, é o mais importante. Essa questão é uma questão muito secundária, e para nós é como diz aqui o seguinte, ó, o esterco é bom para fazer crescer a planta, mas não alimenta, não é alimento, né? Então, não é coisa para comer, né, para alimentar. Então, o que nós entendemos é que o saber não ocupa lugar, mas a razão demais também pode atrapalhar a operação do Espírito Santo. Às vezes a pessoa vai em tanto aprofundamento que ele quer descobrir coisas que na Bíblia não está falando. Aí acaba se complicando. Então, a verdade, nós continuamos insistindo. Jesus levantou os 12 apóstolos. Jesus, se fosse olhar essa concepção, tinha que chamar os 12 fariseus, saduceus, vamos dizer, instruídos da época lá, os melhores de tudo. Não, chamou aqueles homens, e foram os homens que morreram pelo Evangelho, né? Em resumo, é isso aí. Pastor Alexandre, uma pergunta aqui. Existem pastoras na Bíblia? Então, na verdade é o seguinte, não tem nenhuma referência às mulheres não, mas a referência é o seguinte, a Bíblia não existe em nenhum ponto da palavra de Deus, nós pegamos a doutrina apostólica, de algum evento que sequer sugira que existe alguma mulher que tenha assumido essa função ministerial, de pastor, de seja qualquer for de guia de rebanho da Igreja do Senhor Jesus. O colégio apostólico era feito de 12 homens, comissionados pelo Senhor Jesus, ordenados por Ele para que anunciassem a palavra, e quando as referências todas que se falam na palavra de Deus, doutrinariamente, referindo-se ao pastor, se fala do homem, varão, tanto é que foi lido a resposta que o Luiz Eugênio ele citou lá em Timóteo, lá que fala, ele seja marido de uma só mulher, e fala, então a referência se fala então ali, caracterizando ali que o homem, ele seria aquele que tomaria essa posição de ministério. Então não existe nenhuma autorização na Bíblia, da palavra de Deus, para que a mulher tenha essa função de ministério na palavra. Não existe nenhuma. Agora, o que nós dizemos, né? Mas os costumes mudaram. Sim, os costumes mudam alternadamente. Às vezes eles são extremamente radicais num ponto, depois extremamente liberais no outro, mas isso não diz respeito à palavra de Deus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e a palavra de Deus não muda e nem se adapta às variações de humor, de moral do homem. Ela permanece a mesma, e só essa palavra que sustenta o mundo, essa palavra que o mundo, as leis da física dependem dela, e essa mesma palavra que sustenta o mundo é a mesma palavra que vai desfazer tudo que há no mundo. Então essa palavra ela não muda, ela não desfaz. Então nós vivemos aquilo que está na palavra de Deus e ensinamos aquilo que nela está escrito. Então por isso, talvez eu tenha sido bastante enfático nesse sentido aí, mas quando se diz que não existe mulheres pastoras, não existem na palavra de Deus. Não existe autorização bíblica para que possa entender esse tipo de ministério nas mãos das mulheres. Agora, se está desqualificando as mulheres? Não, exatamente, de forma alguma. Isso não diminui em nada as nossas irmãs, de forma de jeito nenhum. Mas são as funções, como também você vai ver funções femininas que são exclusivas delas também, que os homens também não participam de forma alguma. E a nobreza está justamente nisso, das mulheres que servem. A palavra de Deus diz que as mulheres, quando serviam ao Senhor Jesus, serviam com seus bens, elas desprendiam dos valores
lutavam na época, eles sabiam que as mulheres elas tinham pouca condição de se manter materialmente, sempre na dependência de um varão, mas havia mulheres que se dispuseram e trabalharam e dispuseram os seus bens a serviço do Senhor Jesus. Então as mulheres são exemplo de servas de Deus e hoje nós podemos dizer que somos gratos a Deus pelas mulheres que o Senhor tem dado para servi-lo nessa obra. Mulheres esposas de pastores, senhoras de frente, mulheres professoras, mulheres que participam de todo o trabalho ativo da igreja, são servas de Deus e merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração e, sobretudo, a gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós. Então, quando você distingue, você fala que não existe ministério, mulher não tem ministério, não tem pastoreio, não tem, mas isso aí não as coloca em condição inferior nenhuma dos homens, de nenhum de nós, mas com todo o nosso respeito, admiração, e afinal de contas todos nós dependemos das mulheres, que nós viemos de uma, que todos somos filhos de uma, nós temos as nossas mães, as nossas esposas, temos filhas, e todas elas merecem todo o carinho e respeito. Lembrando também, Alexandre, que na verdade na igreja Cristã Maranata as mulheres, se for olhar ao pé da letra, elas têm mais atividade que os homens. Sem dúvida. Elas são professoras, elas são irmãs que socorrem as famílias fazendo visita, socorrem materialmente, elas são irmãs que estão ali entregando dons espirituais, são irmãs que estão no culto profético. Você vai ver a participação das mulheres, tem um dia de culto só para elas. Quarta-feira é o dia que elas dirigem o culto, tudo. Então você vai vendo a sequência de trabalho da igreja, como que as mulheres, elas têm, na verdade, elas têm mais atividade que os homens na igreja nossa. As mulheres têm atividade intensa. E todo o trabalho da igreja, cuida das flores da igreja, púlpito, tantas coisas que as mulheres fazem que trabalho não falta para mulheres na igreja, tem muito trabalho para as irmãs. Né? Só lembrando que alguns defensores de pastoras hoje se baseiam nas pastoras do Velho Testamento. Só que tem uma diferença. Lá elas eram pastoras de ovelhas. Não é no sentido de pastor de ovelhas homens, como no Novo Testamento. Essa é uma diferença, não dá para misturar as duas coisas, só lembrando. Nós estamos encerrando aqui mais esse programa e é importante você que nos vê, que nos assiste, que mande a sua pergunta, mas acima de tudo que você comente as respostas que foram dadas aqui e dentro do seu comentário você pode fazer pergunta, nós vamos tentar responder as suas perguntas para esclarecer dúvidas ou colocar a nossa posição diante dessas, às vezes, dúvidas que você tem. A todos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Luiz Eugênio, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Alexandre. Nós vamos continuar com esses programas. Compartilhe conosco. A paz do Senhor. Amém.